Neste vídeo, eu estarei comentando a lição de número 6 dessa revista da Escola Bíblica da CPAD, a lição de número 6, que o tema é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. A lição de número 6 com este tema que uma igreja não conivente com a mentira. Os textos base que o autor ele utiliza para formular esse estudo são os textos que estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 1 até o número 11. Quando vem esse tema, a mentira, que tem a ver com a mentira, nós já de antemão, nós podemos observar que a mentira tem origem no próprio diabo. Lá no Éden, lá, quando ele mente para o casal humano, para Eva ali, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreriam. Então a mentira já tem um registro no livro de Gênesis com o diabo, a serpente ali, mentindo para o casal humano. Eu quero ler aqui os textos, nessa ocasião, que são a base para esse estudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, assim diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas palavras. Então este é o trecho utilizado como base para esse estudo, uma passagem que registra o acontecimento da morte de Ananias e Safira, porque eles mentiram contra Deus. E antes de entrar no assunto propriamente dito, uma curiosidade: quando eles morrem, rapidamente eles são sepultados, porque este era o costume dos judeus e ainda o é. Quando morre alguém, não tem velório. Rapidamente deve ser levado para a sepultura. Tanto é que aconteceu com o apresentador brasileiro Silvio Santos, né, que quando morreu não teve um velório, rapidamente ele teve que ser sepultado porque ele era de origem judaica. Então esse era o costume dos judeus nos tempos antigos e o é até hoje. Por isso que aqui sepultaram rapidamente. Então, esses textos se referem a esse acontecimento que tem a ver com a mentira. Ou seja, a mentira é algo que realmente que destrói. E quando a mentira existe no seio da igreja, há muitos problemas. E aqui nós vamos ver aqui um trecho que eu selecionei, que diz o seguinte, um texto da segunda parte, que tem o tema cristão e a mentira. Assim diz o comentarista. É possível que,
Ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obter, além de reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então, o erro desse casal foi o seguinte: havia já um costume ali na igreja de Jerusalém das pessoas movidas em ajudar o semelhante, ajudar o próximo, aquele que tinha ali uma casa, que tinha um terreno a mais, uma casa a mais, ele vendia aquela propriedade e o dinheiro total ele chegava e entregava aos apóstolos. Isso de forma voluntária. Não eram os apóstolos que estavam mandando fazer isso. Era de forma voluntária. E era o costume, então, de entregar o valor integralmente. Falar assim, olha, eu entreguei, eu vendi e está aqui o valor integral da propriedade. E aí, o que aconteceu? Eles, provavelmente, ao verem esse gesto por parte desses outros cristãos, eles então tiveram a ideia em também querer ter, no caso, eles cometeram dois erros principais. O primeiro, eles procuraram fama. Eles procuraram fama. E a ganância no coração não permitiu entregar toda a parte. Mas eles pensaram assim, não, nós vamos vender a propriedade, vamos entregar apenas uma parte, vamos falar que entregamos totalmente para a gente ter uma fama, para a gente ser bem visto entre os irmãos. E a outra parte a gente fica para a gente e vamos obter lucro com ela. Não vamos entregar totalmente, não. Vamos falar que estamos doando total o valor da propriedade, mas vamos reter uma parte. Então, esse foi o desígnio, ou seja, o objetivo de ter fama enganando. Dois erros. O cristão não pode querer ter fama, almejar fama, glória, como os artistas gospel aí buscam. Não. Ele não pode almejar. Mesmo que ele tenha uma fama por causa dos seus atos bondosos, espelhados no Evangelho, mas ele não pode visar essa fama. Então eles cometeram o primeiro erro, eles quiseram ter fama, reconhecimento ali na comunidade. Segundo erro, o mais grave ali, o que realmente ocasionou a morte deles, eles mentiram. Ou seja, reteram a parte para falar que tinha entregado tudo. Então este é o erro que eles cometeram. E aqui na sequência, outro trecho que eu selecionei diz o seguinte: Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, porque a mentira ela tem problema. A verdade, quando se fala a verdade, quando se pratica a verdade, não tem como forrer, não vai ter problema. A verdade é isso aí, a verdade ela é a verdade por si só. Você não vai ter que ficar montando esqueminhas para esconder uma coisa ali, para chegar naquele ponto. Agora a mentira não. A mentira dá trabalho para você esconder ela. Dá trabalho. Sempre vai ficar um pezinho. Então, a verdade é sempre a verdade, é sempre correta. E a mentira não tem como ser escondida para sempre. Continuando aqui um trecho que eu selecionei. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir. Então aqui o comentarista ele vai chamar, né, a igreja de Jerusalém de uma igreja pentecostal e tentando então também fazer uma ligação com a igreja que ele pertence, que é a Assembleia de Deus, que é a igreja pentecostal. Diz que na igreja pentecostal é muito mais perigoso mentir, porque ali tem os dons, né, em evidência, as pessoas têm os dons espirituais, porque a igreja Assembleia de Deus é a igreja que prega a continuidade dos dons. Mas aqui o autor tem que focar numa coisa também. Não é só o fato da igreja de se dizer que é pentecostal que tem as evidências ali dos dons espirituais. Por quê? Porque o que a gente vê em muitas igrejas que são pentecostais é a mentira lá dentro. Como eu até já comentei num short, num pequeno vídeo curto que eu postei, tem pregadores que são convidados, pregadores de fora, que são picaretas, são bandidos, que os pastores não têm vigilância e traem esse tipo de gente, que eles fazem aquele reboliço no final ali mentindo. Olha só, mentindo, com revelações que são mentira, tentando adivinhar a vida dos outros. Então, se a mentira foi errado aqui, não é errado hoje?
Seria justo? É correto alguém tentar adivinhar a vida dos outros, sendo que ele não tem o dom e está mentindo? Porque eu já fui vítima disso. Eu fui vítima de um pregador mentiroso, que me chamou na frente lá, falou coisas que não tinha nada a ver comigo. Inclusive essa experiência que está escrito no meu livro, Os Frutos dos Falsos Profetas. Eu fui vítima disso. Então, se a mentira foi algo grave aqui, não é hoje. E hoje mentem em cima dos púlpitos. Mentem. Vivem a mentira. Mas tem um detalhe. Talvez não aconteça igual aconteceu aqui. Mas vai ter a recompensa. Essas pessoas vão pagar por isso que fazem. Continuando aqui. Na terceira parte, que tem o tema A Igreja que Repele a Mentira, eu selecionei um trecho que diz o seguinte: se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Então, se não tivesse impedido isso aqui, teria causado esses danos irreparáveis, conforme o comentarista disse. Mas e hoje, então? Hoje que está todo assolado de mentira. Será que não tem... E os danos, então? Então, está totalmente desviado as igrejas, porque muitas mentiras acontecem dentro. Muitas coisas que envolvem a mentira. Tem igreja que resolve fazer retiro espiritual. Nos retiros usam técnicas psicológicas, de ficar dando tapinha nas mãos das pessoas, de ficar pegando no pescoço das pessoas, ficar cochichando coisas sem parar. Isso é técnicas psicológicas que estão camuflando o Espírito Santo. É a mentira. Ou seja, é uma mentira. Porque o Espírito Santo, quando é do Espírito Santo, a pessoa só de pôr a mão. Às vezes nem precisa nem de tocar, só de impor a mão acontece o que tem que acontecer. Agora, nesses movimentos de retiro, o que acontece? É pessoas estimulando freneticamente, psicologicamente as pessoas, dando tapinha constante na mão, no peito. Isso aí é psicologia. Isso aí são coisas, são gestos psicológicos. Isso não são o Espírito Santo. E é mentira, envolve a mentira, porque não é verdade. Não é real como tem que ser. Então, a mentira, então, tem destruído as igrejas por aí afora. Continuando, ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino, mas estão agindo da forma que acham conveniente, transformando as igrejas em empresas, destruindo os cultos, a liturgia do culto é destruída, a igreja se transforma numa empresa, onde só tem só conferências, só palestras, só coisa desse tipo, copiando totalmente o mundo e desprezando a simplicidade que levou a igreja a existir até aquele momento. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. A mentira, que foi punida aqui na época da igreja de Jerusalém nesse casal, mas a mentira está aí assolando as igrejas. Comportamentos inadequados, falsas profecias, muita mentira. Então resta-nos ser vigilantes, pedir a Deus para não sermos como essas pessoas têm sido aí nessas lideranças da mentira. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.